Antes disso, vamos ter um interessante painel onde vamos falar sobre sustentabilidade. O tema é investir em energias renováveis para uma aviação mais verde. O debate com grandes convidados é moderado pela jornalista Cristina Esteves. Bem-vinda, Cristina. Muito boa tarde, passo já a chamar os nossos convidados. Júlia Romeu, Product Manager da Gazin Air Products Group. Também Gonçalo Sampaio, da Vinci Energia Portugal. Diogo Almeida, da H2 and Renewable Fuels da Galp. E Artur Sousa, da ANAC. Olá, viva, boa tarde, bem-vindos. Vamos sentar, muito obrigada. Vamos, como o tempo passa muito depressa, portanto vamos tentar ser o mais concisos possíveis, até porque estamos na hora do almoço e, portanto, quem nos está a ver do escritório ou lá em casa também já tem ali a refeição pronta e nós queremos abrir-lhes o apetite ao nível de energias renováveis. A Júlia olha muito para mim porque é espanhola, mas percebe perfeitamente aquilo que eu digo. Até 2050 vamos ter que acabar com os combustíveis fósseis, dizem, são essas as metas, no transporte aéreo. Eu pergunto-lhe, em relação à Gazin, quais são os projetos e o que é que têm nesta altura? Hola, un gusto estar aquí. En Gazin somos una empresa de producimos, distribuimos todo tipo de gases, entre ellos el hidrógeno, y tenemos mucha experiencia en el manejo de esta molécula, sobre todo en entornos industriales. Y ahora, en base a los objetivos de descarbonización y a la situación actual climática que tenemos, se está ampliando esta aplicación a nuevos sectores, como podría ser el de la movilidad, en este caso la aviación. Entonces, estos objetivos marcados y todas estas regulaciones que están empezando a salir, todos nos llevan a disminuir el impacto ambiental que estamos haciendo ahora y cómo lo podemos hacer. Entonces, desde Air Products, Gazin, lo que hacemos es, entendemos este problema, dominamos de la molécula, vamos a ir de la mano y buscar una solución para alcanzarlos. ¿Y cuál es la solución? Entonces, lo que estamos es primero prepararnos para tener toda esta disponibilidad de molécula, porque si realmente se va a utilizar, pues necesitamos más capacidad, con lo cual tenemos grandes proyectos de producción de hidrógeno renovable, y luego ir de la mano desde el usuario final, el fabricante, para poder ayudarles a buscar cuál es la solución. Que a lo mejor el hidrógeno lo que pasa es que tiene muchas aplicaciones y puede usarse en todo, pero no tiene por qué ser la mejor aplicación. Con lo cual, lo que hacemos es ir de la mano, buscar entre todos cuál es la mejor solución según la aplicación. Y sobre todo con la visión de 2050, visión futuro, de mejorar cómo lo estamos haciendo ahora. É uma meta ambiciosa, porque 2050, não falta assim tanto para 2050, e há que evoluir muito. Olhando para a Vinci e olhando exatamente para o digital e para a velocidade a que tudo se passa, projetos é que estão em curso nesta altura e o que é que poderemos esperar a curto, médio prazo? Bom, antes de mais, um agradecimento ao Sr. Presidente da Câmara Municipal de Ponte Sor e ao Sr. Presidente da Associação Comercial e Industrial pelo convite feito à Vinci Energias. Vou-lhe pedir para falar um bocadinho mais alto. Com certeza. Do nosso ponto de vista, e sendo nós agentes ativos, quer da transformação digital, quer da transição energética, entendemos que para um setor da aviação mais verde e sustentável é fundamental a incorporação das energias renováveis, pelo menos ao nível das infraestruturas aeroportuárias. Existem já um sem número de exemplos de implementação e de integração dessas energias, nomeadamente a energia solar, em diferentes aeroportos pelo mundo inteiro, e em Portugal também a ANA, portanto, Aeroportos de Portugal, tem um programa de produção de energia solar em todos os seus aeroportos. O exemplo já concretizado e em operação há mais de 2 anos é no aeroporto de Faro, onde através de uma unidade de negócio da Vinci Energias foi instalada uma central fotovoltaica com 3 megawatts,
que produz cerca de 30% de toda a energia consumida no aeroporto, permitindo com isso uma poupança muito significativa do ponto de vista daquilo que são as emissões de CO2. Esta central permite ao aeroporto de Faro uma poupança na ordem das 1.500 toneladas de CO2 de equivalente. Atualmente estamos em negociação para a instalação de centrais fotovoltaicas no aeroporto de Lisboa, no aeroporto do Porto e também nos Açores, no aeroporto de São Miguel, Horta e Santa Maria. Portanto, acho que são exemplos como este de integração das renováveis nas infraestruturas aeroportuárias que podem permitir um setor de aviação mais verde e mais sustentável. Pois, mas também há custos substanciais, pelo menos de início. Com certeza, há um investimento inicial, mas como são investimentos sempre de médio e longo prazo, há um retorno efetivo para quem opera este setor. E agora olhando para a Galp, Diogo Almeida, lá viva, muito boa tarde. Quais são as alternativas disponíveis para substituir os combustíveis fósseis, olhando para a Galp e para o universo da Galp? No que diz respeito à aviação? Exatamente, aviação. Nós, a regulação europeia é bastante clara em relação às metas que temos a atingir para descarbonizar o setor da aviação. Sim. A partir de 2025, portanto daqui a 3 meses, passa a ser obrigatória a incorporação de combustíveis de aviação sustentável, Sustainable Aviation Fuels, 2% a partir de 2025, e este número irá progressivamente aumentar. Em 2030 atingirá 6%, ou seja, 6% do combustível a ser utilizado na aviação na Europa terá de ser sustentável, portanto de baixo carbono, e 1,2% desse terá de ser combustível sintético. O que é que isto significa? Isso. O que é que isto significa? Por combustível sustentável, significa que terá de ter, face ao fóssil, uma redução de emissões superior a 70%, e hoje isso já é possível através da utilização de biocombustíveis. A Europa tem um longo historial de utilização de biocombustíveis no transporte rodoviário e já passou por diferentes fases, nomeadamente com alguns temas relacionados com a sustentabilidade destes biocombustíveis, os de primeira geração, a partir de óleo de palma, óleo de soja, que traziam na sua pegada carbónica outros temas relacionados com a sua produção. Neste momento, estes biocombustíveis avançados, estes biocombustíveis para esta segunda geração, têm de cumprir um longo critério de sustentabilidade, no sentido de garantir que, de facto, não há qualquer concorrência com a cadeia alimentar ou com a utilização de terrenos que possam ser utilizados na cadeia alimentar. É um desafio enorme de obtenção destas matérias-primas e é o grande desafio que temos para os próximos anos, toda a indústria produtora destes combustíveis. Nós estamos, neste momento, a construir uma fábrica de combustível de aviação sustentável em Sines. Foi um dos projetos que aprovámos o ano passado, juntamente com a fábrica de hidrogénio verde, e estes 2 investimentos vão permitir arrancar com esta descarbonização. Quando é que será esse arranque? Começamos a produção em 2026, portanto, até lá obteremos certamente no mercado internacional o produto que necessitaremos para cumprir com as metas a partir de 25. Nós somos o principal produtor e abastecedor dos aeroportos nacionais e, portanto, temos essa obrigação. Mas as metas são muito apertadas, não é? Os prazos não são demasiado apertados? Os prazos são apertados, mas os prazos de todo este processo de transição energética na Europa são extremamente apertados. Portanto, sim. E isto é irreversível. Nós acreditamos que sim, e diria mais. O setor da aviação, de todos os setores de transporte, diria que é aquele que terá uma maior obrigação de cumprir e que mais socialmente sentirá esta necessidade de cumprir com estas metas, na medida em que é visto, é percepcionado muitas vezes como
como um setor privilegiado, ou seja, quem voa de avião tem um poder de compra acima da média. Não é. Já não é. E Antigamente. principalmente na periferia da Europa, como nós estamos, temos poucas alternativas, mas ainda há muito essa percepção. E, por outro lado, o transporte aéreo, o sobrecusto do transporte aéreo tem menos impacto nas diferentes cadeias de valor e na economia. Apesar de, ainda hoje, não sei ontem aliás, não sei se esteve presente, numa das intervenções de um keynote ficou bastante sublinhada a questão da imagem em relação a este setor, ao tráfego aéreo, à aviação civil, como sendo um dos maiores poluentes e na prática não é. Ultrapassa sensivelmente os 2%. Portanto, há uma imagem muito dispar em relação à realidade e isso, obviamente, é o tal impacto que há na imagem em relação a toda esta situação. E quando se fala de sustentabilidade, Artur, na ANAC, cada vez mais a imagem aqui tem importância, mas além da imagem, tem que se concretizar e tem que ser à realidade. Eu trago aqui à colação um exemplo do que se passa no Brasil, porque a ANAC assinou um acordo com a Vinci Aeroportos para implementar pistas com energia sustentável em alguns aeroportos, apostando em fontes individuais de energia fotovoltaica. Isso já está a dar resultados também lá? Olá, bom dia. Cristina, 30 segundos só para agradecer, porque sou um cliente habitual deste evento e acho que é importante dizermos que é bom que estas coisas se acamem, se sistematizem e ano após ano possamos entregar esta confirmação e este equilíbrio entre a sociedade civil e aquilo que a aviação é capaz de dar a bem do desenvolvimento económico, do desenvolvimento da aviação, mas também do desenvolvimento social e local. O exemplo que dá pode ser replicado e de alguma forma já o colega da Vinci é um facto, sendo que este projeto e esta ANAC é uma outra ANAC, porque a ANAC Brasil também se chama ANAC. Sim, também se chama ANAC, mas Pronto, é diferente. Dizer que não é a ANAC Portugal que tem este projeto em particular. De qualquer das formas, neste momento, eu acho que, se quisermos, os diferentes prismas que contribuem para a resolução do problema entre sustentabilidade, e não há como a contornar neste momento, e não está a ser contornada pela aviação. Eu acho que, como estavas a dizer há pouco, isso é muito claro neste momento. A aviação sabe as suas responsabilidades e isso transparece por toda a cadeia de valor. Desde a ICAO, que é a Organização das Nações Unidas, que tutela a aviação civil a nível mundial, às instituições europeias. E neste caso em particular, a legislação está a acompanhar neste momento. Entrou há pouco tempo uma nova é um regulamento desta vez, que é a AFIR, que vai efetivamente compartimentar esta necessidade de trazer as energias renováveis para as estruturas, para as infraestruturas aeroportuárias. Portanto, de alguma forma, as coisas estão-se a alinhar e cada um no seu papel está, acho eu, neste momento, a chegar a um ponto que é bastante interessante de ver, porque conseguimos ver concretizado no terreno o esforço dos diferentes movimentos que se geraram para chegar a este ponto. E, Artur, quando falamos de renováveis, na vossa opinião, em relação a este setor, falamos principalmente em quê? Qual será a maior aposta? No hidrogénio, na energia fotovoltaica? Quais são realmente aqui, na sua opinião, as principais potencialidades destas renováveis e qual será a aposta mais acertada, até tendo em conta os custos e o retorno? Claro, sim. Isso e os impactos ambientais. Eu vou deixar um pouco de fora, mas vou deixar essa linha de fundo porque ela está sempre presente na aviação e para nós, do ecossistema da aviação, a questão da segurança está lá sempre e é um pilar inultrapassável. Esse é o ponto número 1. A sustentabilidade é já também um pilar. Nessa ótica, o desafio e aquilo que há a preencher para, no fundo, cumprir os objetivos a que a aviação se está a propor até 2050 de chegar à neutralidade carbónica, para conseguir esse desidrato, a primeira linha vão ser os combustíveis sustentáveis para a aviação. Falou no hidrogénio,
poderá vir a constituir uma solução. Deve-se só notar que na aviação normalmente falamos em intervalos, neste caso, de cerca de 10 anos. E, portanto, ou seja, os períodos de licenciamento, de acreditação, de desenvolvimento, estamos a falar normalmente em períodos relativamente longos, ou seja, de 2025 a 2035, aquilo que nós temos no mercado é, se quisermos, a incorporação e a modernização das frotas por parte das transportadoras aéreas, que é muito importante e que significa, em média, 15% de poupança de combustível, só numa diferença entre aquilo que acontece, por exemplo, com os NEO na Europa, para depois todo um conjunto de coisas que pode ser complementar a este movimento. E aí sim entrará a questão da sustentabilidade ao nível dos aeroportos, porque a ligação é uma outra coisa que interessa ao público em geral e que, portanto, também interessa à aviação, que é a qualidade do ar em torno das estruturas aeroportuárias, porque... Até tendo em conta os vários estudos que existiram relativamente ao aeroporto de Lisboa, não é? Por Quem exemplo. vive ali muito perto tem uma probabilidade maior de contrair determinadas doenças, nomeadamente respiratórias, portanto, naquela zona ali no eixo de Alvalade, Parque das Nações, etc. E, Júlia, falamos em hidrogénio, mas a questão é, quando falamos de renováveis, como é que necessitamos de determinadas infraestruturas? Como é que se consegue conciliar e que tipo de infraestruturas é que é necessário? Os nossos aeroportos estão dimensionados, e estou a falar dos portugueses e dos espanhóis, para ter de repente aquí un novo tipo de combustível. Eso es, o sea, esto es las conversaciones que estamos teniendo, ¿no? Sabiendo cuál es el objetivo, cómo vamos a llegar hasta él. Y aquí hay dos cosas, qué tecnología está disponible y luego qué impacto tiene cada cambio, ¿no? Pero hay que acompasar las dos y de la mano buscar una solución. Vías para mejorar energéticamente, eficientemente y de emisiones de CO2 en el entorno aeroportuario, donde hay miles de operaciones y miles de integrantes, hay muchísimas. Desde el transporte de pasajeros regular, donde allí sí que existe una tecnología, en este caso de hidrógeno, disponible, es una manera de empezar a introducir esta molécula en un entorno donde a día de hoy no se ha tratado con una molécula similar. Con todos los equipos de maquinaria de handling que asisten al avión cuando está parado. Hay equipos, muchos, que pueden ser electrificados, otros que por potencia no. Pues muchos de estos fabricantes están mirando y si vamos por la línea del hidrógeno, ¿qué bondades nos da? Pues más potencia, no cambia la operación de estos equipos, es decir, recargas en poco tiempo y está operativo, no necesitas tener el vehículo parado las horas para cargar. Y aquí también es una forma más sencilla, digamos, de introducir esta molécula en este entorno. Y en la parte de aviación, pues los fabricantes de aviones están estudiando tecnologías desde cómo almacenamos esta molécula en el avión, qué aviones pueden ir con hidrógeno, cuáles no, qué bondades nos da. Entonces, por el feedback que estamos teniendo y cómo estamos trabajando, aquellos aviones que van a hacer distancias cortas sí pueden tener una solución eléctrica. Aquellos otros que son de más largas distancias, pero no transatlánticos, pues hay opción de irse para el hidrógeno y sobre todo están estudiando muchísimo el hidrógeno líquido criogénico, porque al final volumétricamente tienes más producto, pero además hay que estudiarlo, cómo lo almacenamos. Entonces estamos en este proceso de hacer pruebas a pequeña escala e algumas já vão avançando a mais ainda estão na fase dos estudos, ao fim e ao cabo. Mas falta pouco para 2050, não é? Portanto, e antes de 2050, e antes de 2050, muitas das coisas têm que estar prontas, Gonçalo Sampaio. E falando e olhando para a Avanci e para aquilo que é possível, ao nível, por exemplo, da operação logística, o que é que tudo isto implica? Olhando para os nossos aeroportos, por exemplo, e vamos ter um em Lisboa, achamos nós, não é? Ontem falámos precisamente do novo aeroporto e dos impactos que poderá ter, e eu pergunto-lhe, por aquilo que também já se sabe, esse novo aeroporto tem que estar já com a infraestrutura preparada para estas novas tecnologias, não é? Eu diria que tem que sim. ser. Eu diria que sim.
não tenho como... Não tem como fugir, porque isto é reversível, não é? Exatamente. Temos que chegar à neutralidade carbónica em 2050 e, portanto, é incontornável que as energias limpas estejam, digamos, incorporadas naquilo que são a construção das novas infraestruturas. Adicionalmente, existe também a possibilidade da adoção da economia circular, que adicionalmente a utilização da própria inteligência artificial na desmaterialização de muitos processos através da digitalização, contribuem também para a descarbonização daquilo que são as operações diárias num aeroporto. Pois, e aí é uma das partes boas da inteligência artificial, não é? Sim, a ajuda que pode dar no meio disto tudo. Nós atualmente incorporamos já algumas plataformas tecnológicas que recorrem ao uso da machine learning e inteligência artificial, precisamente para podermos, para além de otimizar, também descarbonizar as nossas próprias operações, uma vez que temos, para além dos nossos KPIs económicos e de segurança, temos também já desde há 2 anos KPIs ambientais que estamos obrigados a cumprir e que somos penalizados caso não os consigamos atingir. E Diogo Almeida, olhando outra vez para o universo Galp neste setor, obviamente, uma das questões que se pode levantar aqui é quando se fala nestas energias renováveis e fazendo aqui um paralelismo até em relação aos carros, que é muito diferente, mas o que é certo é que, por exemplo, quando se fala dos carros elétricos, há quem ache que realmente o futuro também dos carros vai ser o hidrogénio. Mas, olhando para as dificuldades de quem tem um carro elétrico para fazer viagens de longo curso e para a potência que podemos ou não ter por força dessa nova tecnologia no nosso carro, em relação aos aviões e aos aparelhos, o que vai obrigar, por exemplo, a Airbus ou a Boeing e as outras empresas de construção de aviação, vai obrigar a muitas alterações. Por parte dos consumidores, poderemos estar seguros que aquilo vai resultar, porque, por exemplo, ainda no outro dia vimos que houve um carro elétrico que ardeu, portanto há sempre aquela subjetividade inerente ao receio, não é, que temos. Como é que olham para essa questão também relacionada com a imagem, não é? Eu diria que poucas indústrias estão sujeitas a tantos critérios de segurança como a indústria da aviação. Portanto, eu por aí, pessoalmente, enquanto utilizador, estou bastante tranquilo de que o que quer que... o avião não lhe falha a energia lá em cima, não é? Tem bateria que chega. Mas uma questão que referiu em relação ao tipo de energia e ao facto dele ser para a utilização de curta distância ou longa distância, faz diferença. É muito relevante para as soluções que estão a ser identificadas para a descarbonização da aviação, do transporte aéreo. De facto, para soluções de curta distância, há muito trabalho a ser realizado no sentido de termos aviões movidos a eletricidade, com turbinas. Depois, à medida que a distância vai aumentando, fica cada vez mais difícil, eu diria mesmo impossível, ter numa bateria, pela falta de densidade energética de uma bateria, a energia concentrada necessária para o voo. E daí o facto daí a aviação ser considerado um segmento onde dificilmente a eletrificação direta será a resposta para a sua descarbonização. E quando se fala tanto nos combustíveis verdes, a questão que se remete aqui na questão da elétrica são as baterias. O impacto pouco verde das baterias. Mas eu diria que todos os combustíveis que vamos usar nos aviões terão de ser verdes no futuro e, em boa parte, nomeadamente os sintéticos, serão eletricidade na forma de uma molécula. Porque o que nós vamos ter de fazer é sintetizar moléculas em tudo semelhantes àquelas que hoje produzimos com o petróleo, mas em laboratório, ou seja, capturando dióxido de carbono da atmosfera, sintetizando hidrogénio a partir de água e depois fazendo reagir estas duas moléculas em processos que são mais ou menos conhecidos e que, aliás, os alemães conheciam muito bem na Segunda Guerra Mundial quando tentaram obter o petróleo ao qual não tinham acesso, e voltar a utilizar essas reações para sintetizar os combustíveis da aviação do futuro. E isso é o que nós estamos a fazer, estamos a proceder a esses estudos, estamos à procura de parceiros para desenvolver estes projetos
E a verdade é que a Europa definiu metas a partir de 2030 para a incorporação deste tipo específico. Quando fala em parceiros público-privados ou só privados? E a nível internacional? Nós vamos procurar parceiros que, no fundo, acrescentem, tragam algo que nós não trazemos e estamos a falar sempre de investimentos na ordem das centenas de milhões, claro, se não milhares de milhões de euros. Investimentos que, isoladamente, nenhum operador está disposto a fazer neste momento. Portanto, o que nós estamos a assistir e a também tentar construir são parcerias com múltiplos parceiros, que garantindo que toda a gente contribui para esses projetos, algo a que estamos muito habituados também no nosso legacy business, ou seja, no petróleo, no upstream, sim. fazemos isso habitualmente, trabalhar com estes parceiros para conseguirmos, de facto, em 2030, 2031, produzir estes combustíveis sintéticos, que são aquilo, para quem assistiu à apresentação do Henrique Garcia da IATA, são aqueles que começam a acelerar em termos de procura a partir de 2030, 2035, e sem os quais, sejamos claros, é impossível descarbonizar o setor como estamos a planear, porque não há feedstock de origem vegetal ou animal suficiente para produzir biocombustíveis que substituam todo o jet que hoje utilizamos. Sim, exatamente. E depois há a questão da grande procura neste setor. Portanto, muitos utentes, muitos consumidores, aliás, o que faz com que os recursos, por vezes, não vivem eternamente, não é? Portanto, também existem aqui várias limitações. E Artur Sousa, olhando exatamente para a questão do impacto destas operações todas logísticas nas infraestruturas aeroportuárias e o que poderá levar a alterações, eu pergunto-lhe, na sua opinião, e tendo em conta os estudos existentes, em que estágio, em que fase é que nós já estamos nessa área e olhando também para as companhias aéreas e para os construtores de aeronaves? Perdão, a sua questão vai para o lado da tecnologia ou para o lado da energia? Da energia. Baralhou-me. Da energia. Pronto. Da energia, então, eu acho que antes de simplificar, posso complicar. Complique. Há pouco... Não tem muito tempo para complicar, porque só temos 8 minutos. Há pouco o Diogo Almeida estava a referir o target que existe na regulação europeia, na Refuel EU Aviation, com, digamos, a percentagem de incorporação de combustíveis sustentáveis, e ele referiu os valores de 6% em 2030, mas devo dizer que daqui a 10 anos, em 2035, saltamos para 20%. E, portanto, o desafio tem, no fundo, essa dimensão. Claro está também que, como referi há pouco, estes primeiros 10 anos são feitos a partir daquilo que a aviação, que o setor já dinamizou até aqui, ou seja, não há aqui nenhuma ruptura. O que estamos sempre a falar neste momento são aquilo que nós convencionamos drop-in fuels. As infraestruturas dos aeroportos são as que existem, as aeronaves são as que existem e que estão a ser potenciadas neste momento. Esta questão da distância e dessa separação da distância faz todo sentido, porque muitas vezes nestas discussões temos pessoas a dizer: tenho uma aeronave que faz 400 km, mas dirá alguém que faz a gestão da segurança e que diz: sim, mas a tua aeronave pode ter, quando está a chegar a um aeroporto, que voltar para trás outra vez para o sítio onde estava, exatamente, sem pousar no chão. E, portanto, todos esses ramos que constituem, se quisermos, a parte técnica e daquilo que é a eficiência da aviação ao longo dos últimos 10, 15 anos, que se manteve sempre numa margem de crescimento em torno dos 2% de média, o que é magistral face à proporção a que a procura cresceu. Sim. Portanto, do lado da eficiência existe a tecnologia, do lado prático há as questões do investimento, mas também do ponto de vista regulatório, dos incentivos dos diferentes players, eu acho que toda a gente neste momento tem noção do que há para fazer. E, portanto, eu acho que sim, é um desafio, mas a verdade, e eu acho que de alguma forma as componentes da energia e quem trabalha com a componente de energia percebe que se calhar a aviação é o sítio onde os combustíveis sustentáveis podem ser melhor aproveitados do ponto de vista da eficiência do mercado. Portanto, sim, eu diria que há esperança no meio deste processo, eventualmente, como acontece muitas vezes quando falamos de setores altamente desenvolvidos,
volta e meia, existe também aquilo que é o salto quântico de haver uma nova tecnologia, de haver algo que Pode faz... haver alterações, pode haver novas alterações, não é? Alterações que fazem A uma maneira nova como isto ruptura. anda, tão depressa, podemos ser verdadeiramente surpreendidos com essas novas tecnologias. E, Júlia, eu vou dar 1 minuto, sensivelmente, a cada um de vocês para uma nota final. Se quiserem até, um de vocês queira falar da regulação, porque muitas vezes as normas devem ser gerais e abstratas, conforme nós sabemos, mas aqui há muito de concreto para puxar para a vária legislação, nomeadamente europeia. Júlia, começando por si, uma nota final. 1 minuto. Bueno, primero que ya estamos haciendo un buen primer paso, que es haciendo un Air Summit y considerando ya que cualquier operación tiene que tener o estar alineada con sostenibilidad. O sea, es la primer enfoque que le damos, con lo cual aquí ya tenemos mucho ganado, que no hacemos las cosas porque sí, y las pensamos y intentamos buscar el mejor camino, y hay muchas disrupciones y cosas indecisas, pero ante esto pues ir probando y seguro que el tiempo y la aplicación nos dirá cuál es la mejor solución para cada. E Gonçalo Sampaio, também? Sim, acho que falamos aqui de muita tecnologia, muita inovação e não focamos um ponto que para nós, Portanto, agora pode. Vinci Energia Portugal é fundamental. Somos uma empresa com mais de 2.000 pessoas, costumo dizer, uma empresa de pessoas para pessoas e, portanto, a nossa missão é saber atrair e saber reter essas pessoas que são o nosso maior ativo e que nos permitem, portanto, encarar estes novos desafios com vista à descarbonização do nosso planeta, que é único e, portanto, que não podemos arriscar a perdê-lo. E tem havido bastante dificuldade em reter talentos, e notam isso. Há dificuldade em conseguir cativar pessoas. Esse é o nosso maior desafio e, portanto, diria que é a nossa missão cotidiana. É atrair as pessoas, Os qualificados. e reter aqueles que estão connosco. Retê-los mesmo. E Diogo, também, Diogo Almeida, um minuto sensivelmente. Uma nota final. Para uma nota final. Gosto sempre de salientar que todo o desafio da transição energética está associado a uma necessidade de redução da intensidade carbónica da nossa atividade. Ao mesmo tempo, muita desta transformação tem um custo acrescido para todos nós. No fundo, este custo é a forma de evitar essa externalidade negativa. O que me parece sempre importante é não perdermos o foco, por um lado, nessa meta da descarbonização e, em simultâneo, na minimização do custo desta transformação pelo impacto social e económico que tem. A Europa, se quer ser este farol, tem de o saber fazer, por um lado, trazendo outras regiões para dentro desta transformação, mas, ao mesmo tempo, garantindo que ela não onera excessivamente a economia. E, por isso, sempre que a regulamentação é necessária, ela deve ter em conta precisamente isso e procurar as soluções que mais otimizam esta transformação e menos oneram todas as cadeias de valor. Acho que é uma mensagem Até para não perdermos geral, a mas muito competitividade, importante. nós europeus, em relação aos outros, nomeadamente economias emergentes, conforme nós sabemos. Artur, uma última mensagem, por favor. Pois bem, o Gonçalo Sampaio tocou um tema que é crítico e que é caro ao setor da aviação, mas a Presidente ANAC ontem aqui mesmo teve a oportunidade de falar sobre a retenção de talento, sobre a necessidade de congregarmos as pessoas em torno deste desafio da sustentabilidade económica, social, mas eu enfatizava um ponto que acho que é esse que cabe à ANAC de alguma forma gerir, que é a estabilidade regulatória. Do ponto de vista económico, isto é extremamente importante para qualquer um dos stakeholders em presença e neste momento ainda em termos europeus, ainda se estão a afinar um pouco aqueles que vão ser as linhas específicas, técnicas do trabalho, mas as grandes linhas já estão definidas pela regulação. O ReFuelEU Aviation tem as suas metas, existe legislação complementar para os impactos não CO2, existe muito trabalho desenvolvido ao nível da ICAO
também para outro tipo de emissões, para esse cuidado, porque nesse ponto a aviação está à frente, não é reativa. Se sim, existe uma face visível para os gases com efeitos de estufa e eles são uma realidade com que lidamos todos os dias, mas também todos os outros impactos ambientais, sociais, são também medidos, são de alguma forma regulados, por assim dizer, e perdão-me o pleonasmo, e de alguma forma atravessamos um momento, acho que eu vou dizer bonito, em que diferentes roteiros e diferentes players no mercado estão a desenvolver, as entidades governamentais. A ANAC está neste momento em mãos um roteiro nacional para o SAF, para Portugal, de alguma forma, para o conciliar com aquilo que são as perspectivas europeias e mundiais em torno deste mercado também. Existem neste momento, ao nível da indústria, roteiros tecnológicos a aparecer, ainda alguns foram anunciados a semana passada. Portanto, julgo eu que é um momento interessante de vivermos na aviação. Obrigado. É um momento interessante, apesar de toda a imprevisibilidade da conjuntura internacional, o que pode fazer recuar alguns dos objetivos que tínhamos e que foram traçados. Meus senhores, foi um gosto. Infelizmente não temos mais tempo, porque haveria muito para falar sobre esta matéria. Muito obrigada e boa tarde. Obrigada. Obrigado.